Web Rádio Fraternidade. É a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz. Invadindo ruas, campos e cidades, com amizade, amor, muito mais. É a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz. Invadindo ruas, campos e cidades, com amizade, amor, muito mais. Gente, eu chamei o Quincas aqui porque ele vai me ajudar a ser nós seremos anfitriões de uma pessoa que virá agora, né, Quincas, que também ama pão de queijo e café quentinho. É o nosso querido Haroldo Dutra Dias, amigo do coração. Quincas! Otávia! Haroldo! Bom dia, meus amigos! Bom domingo! Olha, me incumbiram de apresentar você. Eu achei tão difícil te apresentar, porque ninguém te conhece, ninguém nunca te ouviu. Então, é uma alegria imensa, com a nossa gratidão, Haroldo, por você estar conosco, participando do quarto Festu. Que Deus te abençoe, que você... A apresentação que eu vou dizer para vocês é o seguinte: Haroldo é o companheiro espírita que nos ensina como aprender Kardec. Haroldo é o companheiro que nos ensina os valores morais, os valores da alma e a bênção de viver. Assim, Haroldo, nós fazemos a sua apresentação, lembrando que você vai discorrer para nós o tema tão bonito, né? Da manjedoura à cruz, a simplicidade de Jesus. Muito obrigado de coração e que você continue brilhante como sempre. Um bom dia para você, um beijo na tua alma. Bom dia, Quincas. Obrigado, viu? Obrigado, Otávia. Por nada, muito obrigada a você por nos presentear com a sua presença. Aqui em casa, eu só chamo de HDD, né? Aí ele falou assim, como assim? Eu falei assim, é porque eu já vejo tantos vídeos que eu já chamo intimamente de HDD. Mas muito obrigada, fica aqui o convite para que em uma oportunidade presencial, de um evento presencial, você possa estar conosco. Vai ser muito bom sua presença. E fique à vontade, viu, Haroldo? Obrigado, Otávio. Então, bom, nosso tema de hoje é uma reflexão. Oi? O nosso tema de hoje é uma reflexão sobre o Evangelho como um todo, porque quando nós mencionamos da manjedoura ao Calvário, na verdade, nós estamos trabalhando um grande arco que diz respeito ao início e à despedida do Cristo, da nossa presença aqui no mundo corporal. No entanto, nós precisamos antes fazer uma reflexão muito importante. Toda vez que nós nos referimos à pessoa do Cristo, nós corremos um risco muito grande, na verdade, uma armadilha, de tentar comparar a figura do Cristo à nossa estrutura psicológica, à nossa estrutura psíquica. Isso seria semelhante a tentar colocar o oceano dentro de um copo d'água. Não é possível. Né? A complexidade da evolução espiritual do Cristo, a complexidade da sua estrutura psíquica, construída ao longo de bilhões e bilhões e bilhões de anos de evolução, basta lembrarmos que desde a formação do planeta, há aproximadamente 4,5 bilhões de anos atrás, ele já era um Cristo.
É importante frisar isso. Então, nós não podemos esperar que o Cristo pense na nossa pauta evolutiva. Não é possível esperar que o Cristo raciocine com os nossos valores. Não é possível esperar que o Cristo enxergue as situações e as pessoas com os nossos olhos. E muito menos, aí que não é possível mesmo esperar que as reações, que as respostas do Cristo sejam idênticas às nossas diante dos mesmos estímulos, diante das mesmas situações. E é aqui que ele se torna o modelo e guia. É exatamente em função da sua grandeza, em função da maneira como ele passa por todas as situações que nós passamos. E aqui eu resumiria esse fato com uma palavra simples, que é encarnação. O Cristo encarnou. O Cristo encarnou. Isso significa que ele assumiu todas as limitações da vida corporal. Isso significa que ele assumiu, abre aspas na linguagem de O Livro dos Espíritos, todas as vicissitudes da vida corporal. Ele não veio aqui em um regime de exceção. Ele não veio aqui como se um capítulo à parte fosse escrito e recursos que nós não temos, situações que nós não temos, fossem dadas para ele. Não. Não. Nós vamos ver que foi muito o contrário disso. Da manjedoura ao túmulo, ele escolheu todas as situações de fragilidade possível. Ele escolheu sempre a situação mais frágil, a situação de menos privilégio, a situação de menos recurso, exatamente para que a sua luz grandiosa pudesse resplandecer e como que nos ensinando que, embora as circunstâncias exteriores possam nos constranger, embora as circunstâncias exteriores elas possam limitar a nossa movimentação e possam nos causar muita dor, muita dificuldade, elas não impedem a manifestação da nossa alma. Elas não impedem o desabrochar dos nossos potenciais espirituais superiores. Então, esse grande arco nos diz isso. Nos diz isso. Então, feitas essas considerações, para que a gente não projete no Cristo fragilidades que são nossas, para que a gente não projete no Cristo contradições que são típicas da nossa estrutura psíquica, para que a gente não projete no Cristo ambições, reações, sentimentos e emoções que são típicas de nós, espíritos imperfeitos. Né? Se nós não fizermos isso, nós teremos condições de apreciar com mais profundidade, com mais objetividade, a lição deixada pelo Cristo. Então, aqui, eu gostaria de começar, nessa trajetória da manjedoura, dos preparativos. Nos preparativos. Então, nós temos que imaginar um ser que se afasta da governadoria do planeta. Então, vamos atentar para isso. Porque é isso que a doutrina espírita nos permite. Ela nos permite um horizonte mais ampliado de avaliação. A nossa avaliação não está restrita apenas aos parâmetros
da carne. Nós temos condições de enxergar um horizonte mais amplo. Então, nós temos aqui um ser que se afasta ou se licencia, tira uma licença da governadoria do planeta para se corporificar numa região agrícola e pobre da Judéia, ali nas proximidades da Galiléia. Então, isso já é um fato por si só inusitado. E nós precisamos entender o que está por trás disso. O que está por trás disso? Porque ele abre mão do máximo comando do orbe para ombrear conosco, para estar ao nosso lado e para viver situações que são situações típicas de espíritos da nossa categoria, não da dele. Não da dele. Então, as situações que ele passa aqui, as experiências que ele vive, não são experiências para seres da hierarquia dele. São experiências que têm um conteúdo educativo, que têm um conteúdo evolutivo para seres da nossa hierarquia. Da nossa, não da dele. Então, nós, num raciocínio singelo, nós não podemos imaginar que a prova, uma provinha de matemática, simples, que uma professora da 6ª, da 7ª série elaborou para os alunos, será uma prova que a colocará numa situação difícil. Uma prova que ela mesma elaborou, será uma prova que ela não conseguirá resolver. Seria muita ingenuidade nossa imaginar que as situações vividas pelo Cristo aqui são situações que poderiam desestruturá-lo. São situações que ele não conseguiria resolver. É muita ingenuidade, porque a prova foi elaborada por ele. Ele é o mestre. Ele é o orientador da evolução planetária. É ele que, em última instância, decide, dirige a evolução de todos os seres vinculados ao planeta. É ele que dirige. Ele é o grande mentor. Então não é possível que a gente acredite que ele não vai conseguir resolver uma prova que ele elaborou. Então, é importante pensarmos nisso. O que nós temos aqui, pelo simples fato dele decidir vir, pelo simples fato dele decidir vir, nós temos alguém que se apaga. Então, aqui, nós temos um sol que se transforma numa pequena estrela. A estrela de Belém. Então, eu já começo com essa poesia, com essa visão poética, um sol espiritual que se apequena e se transforma numa pequenina estrela que pode ser vista por pastores, por agricultores. Uma pequenina estrela. E ele se apaga e a escolha da manjedoura, e isso tem uma mensagem muito linda no livro Antologia Mediúnica do Natal. Antologia Mediúnica do Natal. É um conto de Humberto de Campos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, em que fica claro a situação de risco extremo vivido por Maria e por José. Então, Maria, nos últimos momentos da sua gestação, ao lado do seu marido, forças gigantescas, contrárias ao nascimento do Cristo, pressionando aquele casal na tentativa de interromper a gravidez. É o que está lá na mensagem.
né? E um espírito de altíssima hierarquia que nós não sabemos nem, não temos nem notícia da grandeza desse espírito, que é o anjo Gabriel, acompanhando todo o processo. E há uma parte nessa mensagem que me chama a atenção, que em um determinado momento, o anjo Gabriel chegou a cogitar da possibilidade, talvez, de não ser possível o nascimento do Cristo, não é? Das forças contrárias vencerem e terem que fazer um novo planejamento da vinda do Cristo. Olha isso. Olha isso. Então, olha o jogo de forças gigantescas repelindo o Cristo. Então, a manjedoura, o lugar de extrema escassez, aquela noite escondida, foi bem uma opção ou foi o que nós oferecemos para o Cristo? Foi o que nós oferecemos para Ele. Porque já no seu nascimento, Ele estava às voltas com forças espirituais imperiosas que não queriam a presença dele aqui, porque sabiam que a presença dele aqui mudaria o curso da evolução planetária. Então nós precisamos ser... para que a gente não seja só ingênuo, para que a gente não imagine que manjedoura é apenas um símbolo de simplicidade. É apenas um símbolo de humildade. Não. Manjedoura também é um símbolo de resistência. Manjedoura também é um símbolo de perseverança. Manjedoura também é um símbolo de força interior, de confiança interior. É um símbolo de não desistir, né? Ir até o fim, aceitar o que vem e lidar com o que se tem e fazer o melhor com o que se tem. Manjedoura também é isso. Isso também é manjedoura. Então, toda aquela situação, aquelas potências espirituais superiores, representadas em Gabriel, e aqui nós sabemos, com Emmanuel, nós sabemos que há uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor da vida que dirigem o sistema solar. São os pares do Cristo. É claro que esses espíritos estavam envolvidos na vinda de Jesus. É óbvio que eles estavam coordenando. E diante daquele ataque, diante daquela escassez, o Cristo aceita a manjedoura. Aceita a manjedoura. E a manjedoura, que poderia ser para qualquer um de nós, a manjedoura poderia ser para qualquer um de nós um fator impeditivo. Poderia ser para qualquer de nós uma desculpa ou uma razão para não fazer. Ah, mas eu não fiz porque eu não tinha recursos. Ah, mas eu não fiz porque eu nasci numa condição muito difícil. Olha, mas eu não fiz porque eu não tive aquilo que eu precisava para fazer. Para qualquer um de nós, a manjedoura pode se transformar numa desculpa. Para o Cristo, a manjedoura se transformou numa grandiosa escada evolutiva. O primeiro degrau de uma grande escalada. O primeiro degrau de uma grande transcendência. Então, é humildade? Sim, mas é também resistência, é também coragem, é também força interior, é também perseverança, é também entender que não importa por onde você começa,
Não importa de onde você veio. Não importa a sua origem. Não importa se você teve ou se você não teve. Não importa o que você não teve. Importa a sua disposição de caminhar adiante. A sua disposição de prosseguir rumo ao alvo. Rumo ao propósito. Rumo ao objetivo. Manjedoura também é isso. Manjedoura também é isso. Porque o Cristo poderia ter nascido em qualquer família real que ele quisesse. Qualquer uma. Por que ele podia? Nós sabemos isso. Por que nós sabemos isso? Porque nós estudamos justiça divina. Quem tiver em dúvida é só ler o livro O Céu e o Inferno e ler o livro de Emmanuel, Justiça Divina. Nós estudamos isso. Nós sabemos que o espírito que não tem débitos, ele pode escolher o que ele quiser. Um espírito que não tem débitos e não tem imperfeições, ele está absolutamente livre para escolher. Não há nada limitando ele. As nossas limitações são decorrentes dos nossos débitos e das nossas imperfeições. Como o Cristo não as tinha, ele poderia escolher qualquer lugar. Ele poderia escolher qualquer berço. Um berço real, um berço aristocrático, um berço de intelectuais, um berço de autoridades religiosas, um berço de filósofos. Ele poderia escolher qualquer família nobre e pura, e havia muitas famílias bem situadas, pessoas dignas, que dariam tudo para acolhê-lo. Mas ele escolhe a manjedoura, que era desprezada, e transforma a manjedoura no maior berço da terra. A manjedoura se torna o berço mais importante da história da humanidade, a partir dele. Porque ele transforma a manjedoura. A manjedoura. E aqui, manjedoura é quase que uma palavra poética, porque, na verdade, Jesus foi colocado num coxo de animais. Jesus foi colocado num local em que você coloca alimento para animal. Então, é também muito simbólico, porque ele, Jesus, não abre mão de ser alimento. Se os homens não querem, ele oferece até mesmo para os animais. Oferece para todos. E transforma um início desafiador, transforma um início cheio de empecilhos, cheio de dificuldades, em uma luz intensa que brilha e atrai aqueles que estudam os céus. Os magos vêm, aqueles que enxergam. Porque no mundo sempre haverá aqueles que não enxergam nada, porque só olham para os aspectos corporais e materiais, e aqueles que enxergam tudo. Então nós precisamos entender. 3 magos foram lá na manjedoura. 3 reis magos. 3 sábios. Vamos assim dizer. Sábios talvez defina melhor a posição daqueles homens. 3 sábios descobriram. Uma luz raiou na terra. E essa luz está numa manjedoura. E seguindo os sinais do céu, chegaram até lá. Chegaram até lá e homenagearam o Cristo. Então, alguém viu. Alguém viu.
Os 3 reis magos são uma lição para nós. Porque não tem desculpa. Eles viram. Se eles viram, é porque é possível ver. Eles viram. Uma luz raiou. E foram lá homenagear. Na manjedoura. Então eu pergunto, os 3 reis magos estavam olhando para o coxo ou para a luz que estava no coxo? Para a luz. Então eu não gostaria de, nessa reflexão que eu estou propondo aqui, que nós estamos fazendo juntos, que a gente ficasse olhando só para o coxo. A manjedoura, a carência, como se a gente ficasse aqui aplaudindo a falta de recursos, aplaudindo a carência, ou acreditando que humildade é definida por aspectos exteriores. Não. Humildade não é definida por aspectos exteriores. Tem muita gente que não tem nada e está repleta de orgulho, de arrogância. E tem algumas pessoas que têm recursos e irradiam simplicidade, humildade, caridade. Então, humildade é uma força interior. Interior. A lição da manjedoura é mais profunda. A lição da manjedoura é: não importa de onde você está começando. Então, o que Jesus quer dizer para a gente? Você quer ser um discípulo do Cristo? Você quer conquistar a grandeza espiritual? Não importa de onde você está começando. Não importa os defeitos que você tem. Não importa o que você já fez. Não importa os erros que você cometeu. Não importa de onde você vem, não importa a sua origem. Você pode começar de uma manjedoura. E eu vou dizer mais. Todos nós que estamos seguindo Cristo, estamos começando de uma manjedoura. Por quê? Se nós abrimos o nosso passado espiritual, o que que tem? O que que tem de grandioso? Então, nós estamos começando do zero. Em termos de conquista espiritual, né? Não de experiência, claro. Somos espíritos. Evolução. Né? O espírito não retrograda. Tudo que ele aprende, ele conserva. Mas eu estou dizendo em termos de recursos espirituais, em termos de grandeza espiritual. O que nós temos para oferecer? O que nós temos? Basta examinar os processos de escolha dos apóstolos. Ele escolheu... Porque Jesus poderia ter vindo e trazido os seus espíritos puros que trabalhavam com ele. Podia ter trazido 12 com ele? Não? Podia, claro. 12 espíritos puros, por que não trouxe? Por que escolheu os seres? Para mostrar que é da manjedoura. É da manjedoura. Então, defeito não é desculpa para não trabalhar e para não evoluir. Ah, eu sou imperfeito, isso não é desculpa. Ah, eu sou vaidoso, então não vou trabalhar. Isso não é desculpa. Eu sou vaidoso, eu sou orgulhoso, eu sou imperfeito. Isso não é desculpa para não trabalhar, para não começar o processo evolutivo. Porque quem quer começar, começa da manjedoura. Começa do pouquinho mesmo. E foi esse o exemplo que Jesus deu. Ele precisava começar pela manjedoura? Claro que não. Então por que ele começou? Porque como que ele seria guia? Como que ele seria guia se ele não passasse pelos caminhos? Como é que alguém guia outro se não andar junto? Se não passar pelo caminho? Você faz uma viagem para o Nordeste, contrata um guia. Como é que o guia vai te orientar se ele não estiver com você?
Se ele não passar por todos os caminhos que você tem que passar, ele não precisa, ele já passou, ele já conhece. Mas ele é guia. Então ele vai começar com você o passeio do início. Foi o que o Cristo fez conosco. Começou da manjedoura porque ele sabe que nós começamos da manjedoura. Nós precisamos começar. O que a gente tem para oferecer? Ele está aqui nos chamando. O que a gente tem de conquista espiritual para oferecer? Nada. Então, é daqui que a gente começa. E ele começou conosco. Mas brilhou. Já começou brilhando na manjedoura. E brilhou tanto que 3 magos vieram até ele. Então, ele não abriu mão do brilho dele. Não abriu mão do brilho. Ele não se apequenou moralmente. Não é? Então, tem uma frase bonita de Emmanuel que diz assim: os raios solares passam pelo pântano, mas não retêm as impurezas do charco. Então, o Cristo não veio aqui errar conosco. Ele não veio aqui aplaudir os nossos enganos. Ele andou ao nosso lado, mas não nos iludamos. Ele não estava no nosso nível. Ele não compartilhava das nossas mazelas morais. Vamos ficar atento a isso. Então ele vem, começa da manjedoura, transforma a manjedoura no berço mais nobre e brilha a grandiosa luz dele. E a partir dali, essa luz vai atrair inúmeros corações. A partir dali, essa luz vai provocar a transformação moral de centenas e centenas de criaturas, depois de milhares, milhões. Começou da manjedoura. Aceitou. Não desistiu. Resistiu. E é uma lição para a gente. Como é que eu transformo isso em prática? É uma lição. Que às vezes alguém abandona uma casa espírita porque tem 2 pessoas que não concordam com ela. Então, não está preparado para a manjedoura. Não está preparado para a manjedoura. Porque fazer alguma coisa quando você tem todos os recursos, aí é fácil, né? O difícil é realizar com o que você tem. Com o que se tem. Então deram quase nada para o Cristo e ele fez tudo. Ele fez tudo com quase nada. Essa é a diferença. Essa é a diferença. E isso é a verdadeira definição de simplicidade. Simplicidade é fazer o máximo com o que você tem. Isso é simplicidade. Fazer o máximo com o que você tem. O simples é esse. O que tem? O que tem? Tem isso e isso. Então vamos fazer o melhor com isso. Isso é simplicidade. Porque o contrário disso é a pessoa que fica exigindo cada vez mais para fazer cada vez menos. Então, é grandiosa. A manjedoura é grandiosa. Uma noite iluminada. Uma noite escura para a maioria dos que estavam ali. Mas alguns viram. Alguns viram que a luz raiou no horizonte corporal da Terra. O governador espiritual do planeta se corporifica e é envolvido em panos e colocado num coxo de animais. E é ali que começa a escrita da maior epopeia da Terra.
não tem outra que se compare a essa. Não tem outra que se compare a essa. E aí começa o desenvolvimento. E é engraçado porque a manjedoura vai dar o tom de toda a vida do Cristo. A gente fica imaginando fatos espetaculares, onde Jesus esteve na sua adolescência. Está lá no livro Boa Nova. Onde que ele esteve? Dentro de casa, trabalhando com José, seu pai, na carpintaria. Por quê? Porque esse é o espírito da manjedoura. É o espírito da manjedoura. A sua mãe, uma dona de casa, Maria. O pai, um carpinteiro, cuja oficina era dentro de casa. Uma família extremamente simples, sem grandes recursos. E onde ele fica? Ele que encantou os doutores da lei, poderia ter disputado o quê? Poder, claro. Ir para o templo, se transformar numa grande autoridade do templo, com o seu conhecimento inigualável. Qual encarnado que tinha o conhecimento do Cristo? Nenhum. Mas ele rejeita tudo isso e fica dentro da carpintaria. Aliás, isso será no Evangelho de João. Nós vemos isso. Isso será motivo de ironia. Os doutores da lei dirão, mas esse aí não é o carpinteiro? Esse aí não é o carpinteiro? E no momento adequado, depois de cumprir anos e anos de trabalho na carpintaria de José, ele se afasta e assume a sua missão. E a realiza em 3 anos e pouco. Pouco mais de 3 anos. Ele realiza a sua missão. Mais de 30 anos de preparação para 3 anos de execução. Então, o espírito da manjedoura continuou com ele. Continuou. Que recursos? Que recursos ele exigiu? O quê? O que de extraordinário ele exigiu? E no fundo é muito impressionante, né? O governador espiritual do orbe, numa carpintaria, dentro de casa, convivendo ali com as pessoas, é extraordinário. E a sua luz brilhando. A sua luz brilhando. E nós não temos ideia, do ponto de vista espiritual, o trabalho que ele estava fazendo, se adaptando ali. Se adaptando, inclusive, às forças que queriam retirá-lo, que queriam expulsá-lo. E que vão conseguir expulsá-lo. Então, vai, reúne os apóstolos, reúne a todos, começa o seu trabalho, e chega um momento que às vezes a gente tem um pouco de medo de falar, não é? Ou às vezes a gente fala desse processo, às vezes de uma maneira um pouco ingênua, não é? O que representa a cruz? Não é? Porque quando nós falamos a cruz, nós não estamos nos referindo apenas ao fato dele ser pregado numa estaca para morrer. Nós não estamos falando apenas do assassinato de Jesus. Porque foi isso. Né? Todo um complô, todo um jogo, um julgamento injusto, uma acusação injusta, para que ele pudesse ser assassinado. Não é apenas disso que nós estamos falando.
Nós agora precisamos avaliar a cruz numa perspectiva espiritual. Nós precisamos enxergar a cruz do Cristo como com um olhar espiritual, levando em conta a evolução espiritual, espírito imortal, reencarnação, resgates. Então, nesse sentido, o que é a cruz? A cruz é uma síntese. É uma síntese. Eu vou usar uma metáfora aqui. Se você nunca tivesse encarnado num mundo de expiação e prova, digamos isso. E aí dizem para você, olha, agora você vai ter que começar a encarnar num mundo de expiação e prova, hein? Como é que é isso? É assim. Você se corporifica e a partir do momento que você encarna, você está sujeito às vicissitudes da vida corporal. Nascer, morrer, envelhecer, adoecer, mais uma série que já são intrínsecos. Não importa se você é uma boa pessoa, ou se você é uma pessoa em desequilíbrio, ou uma pessoa que cultiva o mal, não importa. Tem certas situações que você vai viver pelo simples fato de estar encarnado. Por exemplo, morrer, adoecer. Né? Basta estar encarnado. Então, simples fato de estar encarnado. Então, se alguém falar assim, mas eu queria um resumo, assim, qual que é o resumo das provas e das expiações que um ser pode viver no mundo corporal? Se nós fôssemos resumir os tipos de provas e expiações que um encarnado pode viver no mundo corporal. Sabe qual que é a resposta? A cruz do Cristo. A cruz do Cristo é uma síntese. Ela resume, ela sintetiza tudo o que você pode viver de prova e expiação aqui na Terra. Tudo. Tudo. Condenação injusta? Está lá na cruz. Assassinato? Está na cruz. Violência, agressão física? Ele está lá, ele foi agredido. Abandono dos amigos? Está lá. Todos. Ingratidão das pessoas que você ajudou? Está lá. Está lá na cruz. Abuso de autoridade, das autoridades? Está lá na cruz. Injustiça, já falei, né? Que mais? Insulto. Ele foi insultado? Foi, cuspiram, feriram ele com a lança. Tá lá. Falta de sensibilidade, ele pediu água, deram vinagre. Tá lá na cruz. O que não está na cruz? O que um encarnado pode passar aqui na Terra que não está na cruz? O quê? Zombaria. Levaram lá para Herodes colocou uma cana para fingir que é o cetro, uma coroa de espinhos, uma capa vermelha nele. Quer dizer, ridículo. O que Herodes fez com Jesus foi humilhação. Fez Jesus passar pelo ridículo. Pelo ridículo. Ah, você é o rei? Então, peraí, vou te colocar uma roupa de rei. Colocou uma coroa de espinho, uma capa vermelha, uma cana na mão, como se fosse um cetro. Quer dizer, não bastava ele ser agredido fisicamente, com certeza ele foi torturado na prisão. Né? Isso a gente sabe por quê? Pelo tempo que ele morre, a pessoa ficava 2 dias pendurado na cruz, Jesus não aguentou ficar horas. Por quê? Porque o corpo dele estava todo ferido por dentro, de tanto que ele foi agredido. De tanto que ele foi agredido.
colocou na cruz, horas depois, ele já desencarnou. O que significa isso? A violência da agressão física, né? Destruíram o corpo físico dele, quase destruíram antes dele ser crucificado. Então, mas não foi só agressão física. Teve zombaria. O que Herodes fez foi humilhação, zombaria, escárnio. Cuspiram no rosto dele. Foi. O que faltou? O quê? É isso que eu pergunto. Se você está passando por uma prova hoje, se você está passando por uma expiação, o que ela tem que não teve para Jesus? O que não teve? E outra, ele estava ali sendo assassinado e a mãe dele vendo tudo. O que não teve? Não é interessante? Depois, ele vai perder todos os seus discípulos. Que a cruz continua. A cruz continua. Todos os seus, quase todos, né? Seus apóstolos serão assassinados, que eram filhos espirituais dele. Então, eles perdem também os filhos. Então, o que faltou? Nada. A cruz é uma síntese. A cruz é uma síntese de todas as provas e expiações que o encarnado pode encontrar aqui na Terra. Você está encarnado? Estou encarnado. Então, você pode viver uma ou outra dessas coisas. E Jesus reuniu tudo num lugar só. Para quê? Para nos ensinar como vencer as provas e expiações da vida. Como superar as provas e as expiações da jornada. Por quê? Porque ele é guia. Porque ele é modelo. Como que ele seria modelo se ele não nos ensinasse a passar pelas provas e expiações? Como? Como ele seria modelo? Modelo teórico? Ia reunir todo mundo no lago e falar, olha, quando vocês forem agredidos fisicamente, vocês têm que agir assim. Teoria? Não. Jesus foi modelo na prática. Na prática. Venceu o preconceito, venceu a agressão, venceu a violência, venceu a zombaria e venceu coisas. Ingratidão, abandono de amigos, incompreensão. Venceu tudo. Tudo. É uma síntese. Portanto, como que a gente conclui isso aqui? Da manjedoura à cruz. Da manjedoura à cruz é um roteiro espiritual para a gente aprender tudo que a gente tem que aprender no mundo corporal. Tudo que um espírito precisa aprender no mundo corporal está da manjedoura à cruz. Está ali, está nesse roteiro. Então o Cristo deixou um caminho espiritual para todos os espíritos que encarnam no planeta Terra. Esse é o roteiro. Esse é o roteiro. Então, é um roteiro que tem coragem, é um roteiro que tem confiança, é um roteiro que tem resignação, obediência, é um roteiro que tem perseverança, é um roteiro que tem paciência, mas é um roteiro que tem também dignidade, é um roteiro que tem luz, amor, perdão, caridade, firmeza, resistência, tem isso também.
Tem isso também. E ele diz isso para Pedro. Quando Pedro corta a orelha do soldado mau, ele diz assim: bainha tua espada. Se eu quisesse, eu pediria ao Pai e ele me tiraria disso aqui, porque eu não preciso passar por isso. Eu não preciso passar por isso. É como se ele dissesse para Pedro: Pedro, guarda a tua espada, porque você acabou de contrair um débito perante a lei divina. Eu não tenho débito. Eu estou aqui porque eu quero. A hora que eu quiser, eu interrompo isso. Eu estou aqui para exemplificar. Eu estou aqui para conduzir vocês. Eu não preciso passar por isso. O que é isso? Que exemplo é esse? Exemplo de grandeza moral, de resistência, de humildade, de perseverança. É por isso que ele é chamado o príncipe da paz. O príncipe da... Por quê? Porque o rei é Deus, né? O rei da paz é Deus. E Jesus é o príncipe da paz. O príncipe da paz. Porque ele é um grande rio que absorveu toda a lama e todas as pedradas que foram atiradas nele. Ele absorveu tudo. No seu grande e caudaloso fluxo. Então, essas são as reflexões que eu queria trazer, da manjedoura à cruz. Queria trazer palavras eu queria trazer que nos dê força para passar pela pandemia. Por quê? Porque nós temos um guia, porque nós temos um modelo. Nós temos um guia que vai adiante de nós. E nós temos um modelo de conduta para nos ensinar como agir em qualquer prova, em qualquer expiação. Gratidão, meus amigos, era o que eu queria trazer de reflexão. A internet está falhando aqui um pouquinho, mas era essa reflexão que eu queria trazer. Haroldo, muito obrigada. Gostamos muito da definição que você deu de simplicidade, que é fazer o máximo com o que você tem. Yes. Perdoe-me aí a pequena interrupção no início, é porque aqui nos bastidores, a cada fase e etapa que a gente vai concluindo, a gente vibra, porque deu tudo certo. Porque... Assim que é bom. Sorte que você não escutou o gritinho, mas tudo bem. Não, tá ótimo, viu? Tá ótimo. Eu terminei assim, uns minutinhos mais cedo, porque eu esqueci que eu tenho uma outra palestra. Eu tinha esquecido isso num seminário lá na Bahia, e o pessoal já está desesperado aqui me chamando, sabe? Então, muito obrigada, Haroldo, nossa gratidão por sua participação. Até o próximo evento, se Deus quiser. Excelentes reflexões. Obrigado, querido. Um bom encontro para vocês. Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo, Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.